Good morning, good afternoon. E aí, meu quinto ano, como é que vocês estão, meus amores? Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês, sério mesmo. Tô querendo muito revê-los logo. Então, quinto ano, seguinte, tem uma notícia pra dar pra vocês. A aula da semana que vem do quarto ano provavelmente é aquela aula da Princesa Oda sendo carregada. Sério, tô vendo alguma coisa pra eu poder fazer pra mostrar pra vocês também. Então, calma aí. Semana que vem. Mas nos nossos estudos do quinto ano, hoje nós vamos iniciar então a Lesson 10, a lição número 10, chamada Finding Out About Cultures, descobrindo sobre culturas. E vamos fazer uma pequena revisão sobre o Simple Present. Um tempo verbal que a gente já está utilizando nas nossas questões, nas nossas atividades há bastante tempo, então eu só vou apresentar algumas outras regrinhas super tranquilas para vocês. Então presta atenção. Vamos lá. Mas antes disso, vamos começar com as nossas perguntas de abertura de capítulo. Então vamos starting the conversation. Vamos começar a nossa discussão sobre o conteúdo dessa semana. Então vamos lá, gente. What is regionalism? O que é o regionalismo? Pensa um pouquinho, daí vocês montem uma resposta e me digam daqui a pouco. Segunda, can you divide this word? Você pode dividir essa palavra? It is similar to Portuguese. É parecida com português? What is society? O que é sociedade? Can you divide this word? Você pode dividir essa palavra? It is similar to Portuguese. Ela é parecida com português? Então, vamos lá, galera. Logo abaixo, na nossa página 58, nós temos então the definition of regionalism. A definição de regionalismo. Então nós temos a palavra loyalty to the interests of a particular region. Então é a fidelidade, a lealdade dos interesses de uma determinada região, Outra, a foreign policy that defines the international interests of a country in terms of particular geography areas. Então, é uma política estrangeira que define os interesses internacionais de um país em termos de uma área geográfica específica, particular. E a outra definição de regionalismo é o seguinte: a feature as a pronunciation or expression on custom that is characteristic of a particular regions. Então, a feature, uma característica, uma funcionalidade que vai se pronunciar ou então se expressar através de um costume que é característico de uma região específica. Então, quando a gente for falar de regionalismo, nós estamos conversando um pouco sobre como nós temos características próprias de determinadas regiões que são diferentes entre si. E além de ser bastante diferentes, elas podem trabalhar também numa forma de que essas políticas elas possam ser voltadas para essa área específica. Então a gente pode ter políticas públicas, políticas governamentais específicas para a região do Pará, ou então específicas para a região norte, ou específicas para a região sul. Então cada região vai ter a sua política específica. O nome disso é regionalismo. Quando você tem, por exemplo, a lealdade à cultura de um determinado lugar, nós também chamamos isso de regionalismo. Então, quando a gente vai conversar um pouquinho sobre a comida típica do Pará, isso é regionalismo. É a lealdade a se ter da comida típica dessa região, que é o Pará. Então,
Com isso, nós vamos voltar um pouquinho para Grammar Times. Vamos falar um pouquinho de gramática só na página 58. No Simple Past, ou Simple Past a gente já viu. No Simple Present, nós temos os seguintes pontos para a gente poder prestar bem atenção. O primeiro deles é quando vamos utilizar o Simple Present. Nós vamos utilizar o Simple Present para falar de quê? De hábitos, rotinas, ou fatos e verdades universais. O que é isso, tio? Então, rotinas e hábitos. O que você faz todo dia? Por exemplo, eu tomo banho todos os dias. Eu espero que você tome banho mesmo, viu? Então, eu tomo banho todos os dias está no Simple Present. No presente simples, eu tomo banho todo dia. Eu almoço todo dia. Eu vou à academia 2 vezes por semana. Então, esses verbos vou, almoçar, comer, estudar, todos esses verbos que a gente vai utilizar em rotina, em hábito, geralmente nós utilizamos ele no Simple Present. E alguns fatos e verdades universais. Que tipo, tio? O gelo é frio. Uou! Ninguém sabia disso, tio. Exato, é uma verdade que todo mundo sabe, é uma verdade universal. Todo mundo sabe disso. Então, quando a gente vai falar sobre essa frase, nós também utilizamos o Simple Present. Só que aí, lembra dos nossos sujeitos? Os sujeitos em inglês são 8. Quais são esses sujeitos? I, que sou eu. You, você, no singular. He, she, it. He significa ele, homem, singular. She significa ela, mulher, singular. E it significa ele ou ela. Só que não é para seres humanos, é para ou animais ou coisas. Então, por exemplo, grafite, então lápis, a gente vai utilizar o it. Quando for nome de pessoa, no singular, ele vai ser he e ela vai ser she. Quando nós formos utilizar os verbos no Simple Present e que o sujeito é o he, o she e o it, nós devemos, primeira regra, eu vou chamar isso de RG, regra geral. Então nós devemos acrescentar o S na maioria dos verbos. Então essa é a regra geral, acrescenta um S. Então, por exemplo, it starts at 7 o'clock. Começa às 7 horas em ponto. He wakes up early. Ele acorda cedo. She speaks Spanish. Ela fala espanhol. Então, tá vendo esse Szinho aqui no final? Ele não existe no verbo no infinitivo, mas como ele está no verbo no Simple Present e como todos eles são singulares, então a gente coloca esse Szinho aqui, ó. Continuando. Mas quando o verbo terminar em O, Z, SS, SH, CH e X, nós não acrescentamos só o S, nós acrescentamos ES. Exemplo, o verbo watch, ele termina com CH. Quando eu vou falar que ele assiste filmes, he watches movies, o ES ele se faz presente, então a gente acrescenta o ES. No she kisses the baby. Ela beija o bebê. O verbo kiss, ele termina com SS. Como nós estamos fazendo na terceira pessoa do singular... Tio, o que é terceira pessoa do singular? Não estou entendendo. É quando a gente fala do he, she e it. Essas 3 pessoinhas são chamadas de terceira pessoa do singular. Então, quando a gente está falando do he, do she e do it, a gente deve acrescentar o ES no final do verbo que vem do ladinho deles. Aqui nós temos um outro exemplo. Mark fixes old car. Mark é o nome de um homem, no singular. E o verbo fix termina com X. Como ele termina com X, eu devo acrescentar no final dele o ES. Então, Mark, ele conserta carros antigos. Próxima. Essa daqui é chamada de regra dos diferentes. Temos o RG, que é a regra geral,
a regra dos diferentes, que é o O, Z, SS, SH, CH e X. E agora nós temos a regra do Y. Quando o verbo ele termina com Y e antes dele vem uma consoante, então, por exemplo, o verbo study, ele termina em Y. E antes do Y nós temos uma consoante. Nesse caso, o Y ele vai embora, você vai pegar o Y, amassar o Y. Peguei o Y aqui, ó, e pá, joguei fora. No lugar do Y, você vai colocar a letra I e completa com ES. Então, o verbo study vai ficar He studies math every day. Ele estuda matemática todos os dias. Tio, esse S significa plural? Nesse caso, não. Nesse caso do simple present, esse S significa conjugação verbal. É a forma com que você está conjugando esse verbo. Tio, então não é ele estudas matemática todos os dias? Não. Olha o sujeito, é ele. Para concordar com o sujeito, para poder ficar certinho, é ele estudar. Então a gente não está fazendo plural. A gente está colocando uma conjugação verbal. Em inglês, o plural e a conjugação verbal são um pouco parecidas. Mas a conjugação verbal, a gente vai colocar o S no verbo e no plural a gente vai colocar o S no substantivo. Então são coisas diferentes. O verbo dry, que é o verbo secar, ele termina em Y e antes dele tem uma consoante. Como é que fica isso? O Y vai embora, coloca a letrinha I e coloca ES. Então fica she dries her hair. Ela seca o cabelo dela. Então vamos revisar um pouquinho agora. Atenção! Tudo aquilo que eu falei até agora é para frases afirmativas. Então ele assiste, ele dorme, ele come, ele estuda, ele fala, ela fala. E se for negativa, tio, como é que funciona? Então, para o he, o she e o it, nós vamos utilizar o doesn't. E o verbo depois dele continua com aquele is, tio, ou es, ou is? Não. Ele volta para o seu jeito normal de ser. Quem vai ter o s agora é o doesn't. Então, muda tudo de novo. No he, no she e no it, nós vamos utilizar o doesn't, que faz com que a frase fique na negativa. E no caso do I e o you, I, eu, e you, você no singular, a gente vai utilizar o don't. E para os outros que são plural, como we, nós, you, vocês no plural, e they, que significa eles ou elas, nós vamos utilizar também o don't. Então, don't é para I, you, we, you e they. Tio, tem dois you? Tem sim. Um é para plural, o outro é para singular. Como é que eu vou saber a diferença, tio? Não vai saber só olhando. Tem que olhar o texto inteiro para poder entender se é singular ou plural. Esse não tem jeito. E o doesn't, tio? Não entendi direito. O doesn't ele é utilizado apenas do ladinho do he, do she e do it. Isso para as negativas. Para as interrogativas, nós vamos continuar usando o do e o does. Do para o I e o tanto singular como plural, we e they, e o do ele vai começar a frase. Então, a pergunta começa com do. Na pergunta, gente. Sempre na pergunta agora. Então, do, e aí a gente coloca o sujeito. Se é eu, você, vocês, nós, ou eles ou elas. No caso do he, do she e do it, eles são os mais diferentes. Não é nem importantes, são diferentes. Como eles são diferentes, nós vamos colocar o does no começo da pergunta. Então vai ficar does he, does she, does it. Na página 60, nós vamos ter uma atividade apenas sobre isso. E eu quero mostrar para vocês como é que ela é feita. São 10 frases para a gente colocar elas no Simple Present. Então vamos lá.
eu vou ajudar vocês. Em cada frase dessa, existe 3 alternativas. Uma delas está correta, 2 está errada. Então vamos pesquisar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho. Então aqui, Mary, o verbo é get, ou gets, ou gets up late on Sunday. Então a Maria, ela acorda tarde lá aos domingos. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? O verbo no infinitivo é get. Só que Maria, Mary no caso, ela é mulher e ela é singular. Então ela é terceira pessoa do singular. Ela é she, ela é ela. Ela é ela. Ela. Nesse caso, lembra a regra geral? Devemos acrescentar o S. Então, gente, aqui nós vamos ter a letra B. Ela que é a letra correta. Por quê? Porque ele leva o S no final e ela é terceira pessoa do singular. É she. Por que não é esse daqui, tio? Por que tá errado? Porque IES nós só colocamos quando o verbo termina em Y. E o verbo get é esse verbo aqui, ó. Get. Ele não tem Y. Então, para que eu vou colocar Y nele? Não precisa, né? Próxima. They. They é plural. Como é plural, o verbo tem que estar bonitinho do jeito que ele sempre foi, que é o caso do verbo have. Esse é o verbo do jeito que ele sempre é. Então, a resposta certa é ele. A única diferença, gente, vai ser na terceira pessoa do singular. Se não for terceira pessoa do singular, ou seja, se a frase não for he, she ou it, o verbo fica igualzinho ele sempre foi, não tem nem mudança nenhuma. Eu vou pular a terceira e a quarta porque são perguntas e já a gente vai falar delas. Vamos para a quinta questão. Olha aqui, she. O verbo correto é try, mas she é terceira pessoa do singular. Como o verbo termina com Y e antes dele é uma consoante, qual regra a gente tem que fazer? Exatamente, colocar o IES. Tio, e esse don't try? Ele está errado? Nessa frase ele está. Porque vocês lembram o que foi que eu falei para she na negativa? Quando nós temos she na negativa, não pode ser don't, tem que ser o doesn't. Então, tá errado. Logo, a única resposta certa é a letra B, tries. Ok? Vamos lá, terceira questão que são perguntas. O que a gente vai fazer? A gente tem que analisar toda a frase. Então aqui a gente vai colocar alguma coisa, né? Ou do, ou does, ou does. Gente, vamos lá, vem cá. Cola aqui comigo. Does nem existe. Na língua inglesa, does não existe. Então a gente já vai eliminar essa letra B que ela tá errada, porque não existe does. Ou é do ou é does, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver quem é o sujeito da minha frase. Tá aqui, acabou o que eu tenho que colocar aqui, né? E aí vem o you. Quando é you, vamos olhar aqui. Quando é you e é uma interrogativa, quem é que a gente coloca? O do. Então a resposta certa é a letra A. Letra A, muito bom. Vamos para a quarta. Vamos lá. Tio, aqui é you também, então é do. Pera, aqui não é you. Tá vendo esse R aqui no final? Ele faz toda a diferença. Por quê? Aqui é you, é você. Aqui é your, significa sua ou seu. Qual é a palavra aqui depois? Mãe. Sua mãe. Então, se é sua mãe, ela não é ela? Não é singular? Não é ela, não é ela? Ela, ela. Então é terceira pessoa do singular. She. Quem é que tem que acompanhar o she? O does. Muito bem, o does. Boa. Opa, tio ficou doido? Apagou a questão toda, tio? Um pouquinho. Pronto, gente, letra C. Ok? Vamos para a sexta questão. We, nós, plural. No plural a gente utiliza... Eita, pai. Pronto.
No plural a gente utiliza don't ou doesn't. Dá uma olhada. Vou pedir para vocês virarem aqui e dar uma olhada aqui. Olha só. Com o we, nós vamos utilizar o do. Quando é pergunta. Tio, mas não é pergunta, é interrogativa. Beleza. Procura o we aqui. Achei o we. Quem é que a gente vai utilizar com ele? O don't. Então, quem é que vai vir aqui? O don't. Letra A. Boa. Próxima, gente. O i de novo. Tio, então o i é dos. Não, mas eu botei don't. Não, calma aí. Não, pera. Calma, tá errado. Exatamente, tá errado. Porque o does, ele não vai com o i. É sempre o do. Tio, mas não tem do. E aí? Deixa a letra C de canto. E agora a gente vai ver a letra A e a letra B. A letra A não tem S. A letra B tem S. No i, a gente acrescenta S? A gente não acrescenta S. Então a letra certa é a letra A. Quem é que a gente acrescenta S, gente? Vamos lá. Regra geral. O S ele é acrescentado quando for he, she ou it. Não tem o i aí. Então, bora lá, continuando. John. Pera. John. Homem singular. Então ele é he. Ele é ele. Então, he. John to sports. Vamos lá. Pode ser play sem o S? Não, tinha que ter S. Não pode então. Pode ser o don't? Porque quando é terceira pessoa do singular, nós utilizamos o does. Então ele é doesn't play. Ele não joga em dois esportes. Só joga um. Só futebol. Vamos para a nona questão. My brother and I. Então, meu irmão e eu. Meu irmão e eu é singular? Não, são duas pessoas. O meu irmão e eu. Então, ó, duas pessoas é plural. Beleza, plural. No plural a gente utiliza o doesn't. Not. No plural a gente coloca S. No plural a gente coloca o verbo normal. Então, my brother and I travel by bus. Meu irmão e eu viajamos de ônibus. Última questão. Peter, homem singular. Utilizo don't com ele? Não. Eu utilizo com S? Eu utilizo sem S. Então, qual é a letrinha certa? A letra B. Peter takes a shower before going to bed. O Peter toma banho antes de dormir à noite. Vamos lá, gente. Primeira questão da atividade da página 61. What are the most typical food and sport, the language and school times in this country? Complete the short correctly using the words in the box. Então, qual é a comida típica, o esporte típico e o horário que as crianças vão para a escola nesses países que nós temos aqui embaixo? Complete todo esse quadro com as informações que estão aqui em cima. Então, nós temos aqui Brasil, USA, Estados Unidos da América, Japan, o Japão. Então, vamos lá. Quem é que fala português? Português é o quê? Português. É uma língua, é uma comida típica, é hora de ir para a escola ou é um esporte típico? Exatamente, é uma língua. Quem é que fala português? Brasil. Então nós vamos colocar aqui português. Próxima. Usually from 8:30 a.m. to 3 p.m. Quem é que geralmente vai para a escola e fica de 8:30 da manhã até 3 horas da tarde? É no Brasil que vocês fazem isso? Hoje em dia até pode ser, né? Porque a gente está aqui no meio online. Só que na escola tradicional, não. Quem faz isso, gente, esse daqui é um horário das escolas
ou dos Estados Unidos ou do Japan. Então, nós podemos utilizar aqui, ó. Usually from 8:30 a.m. to 3 p.m. Inclusive, meus amores, isso é utilizado para os dois tipos de escola. Então, colocamos a mesma informação para os dois. Continuando. Feijoada. Feijoada é uma comida típica, typical food, é uma language, é um time ou é um sport? É uma food. Quem é que come feijoada? Brasil, USA ou Japan? Brasil é uma comida típica aqui do nosso, do nosso país, nosso country. Próxima, sushi. Quem é que é famoso pelo sushi? Japan, boa. E sushi é uma typical food. Então colocamos aqui sushi. Muito bom. American football. Quem é que joga American football? É o Brasil? É o Japão? USA. Muito bem. American football. Boa. Próxima. Hamburger. É um typical food. E só está sobrando agora o USA. Então, hamburger. Hamburger. Próximo, gente. Japanese. Japonês é uma language. E ela é de qual país? Japan. Bem parecido, né? Japanese. E usually from 8:30 a.m. to 3 p.m. É o mesmo aqui do Japan para o horário de aulas também. E quem é que vai para a escola geralmente entre 7 a.m. to 12 p.m.? A gente. É o único que sobrou para nós. From 7 a.m. to 12 p.m. Aí eu vou subir aqui um pouquinho para ficar bonitão. Joia. Continuando então. Quem é que fala English? USA. Very good. Futebol. Quem é que joga bastante futebol? Ou soccer também vale. Brazil. Very good. Futebol. E o judo ficou com Japan. Então, completem esse chart, esse quadro, antes da gente prosseguir para a próxima página. Que é essa daqui. Na página 62, ele fala o seguinte. Complete the description of typical Americans with the verbs in the box. Complete as descrições dos americanos típicos, ou seja, dos nativos americanos, com os verbos que estão no box. Os verbos são o seguinte. Speak, falar. Have, ter. Wear, vestir. Go, é o verbo ir. Eat, verbo comer. Play tem 3 significados. Ele pode ser jogar, brincar ou executar. Ou dar play, né? Tocar. E watch é assistir. Então, tá aqui assistindo na televisão. Vamos lá, letra A. American English. O que é English? Não é a língua. Eles vão ir ou eles vão falar? Eles vão falar. Então, o verbo é o speak. Ok? Próximo. American usually hamburger. Qual desses verbos vai falar sobre comer? Eat. Muito bom. Vocês estão prestando bastante atenção. Gostei. Letra C. American kids usually to school from 8 a.m., 8:30 a.m. to 3 p.m. They lunch at school. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, mas vai dar certo. Então, eles vão para a escola nesse horário. O verbo ir é o verbo wear. É o verbo eat? Não, to eat já foi. É o verbo go? Exatamente, é o verbo go. E day lunch. Almoçar é um verbo composto, ou seja, ele tem o lunch, que é almoço, e eles precisam colocar também, antes da palavra lunch, o have. Eles have lunch, eles almoçam na escola.
Letra D. Many Americans usually university wear sweatshirts. Então, a maioria dos americanos, muitos americanos, eles usam aqueles suéteres de faculdade. Então, vestir é o verbo speak? Esse é o verbo falar. É o verbo play? É o verbo jogar. É o verbo wear? Boa! Então, o verbo vestir é o verbo wear. Many American football with their friends. A maioria dos americanos, muitos americanos, futebol americano com seus amigos. E aí? Play, very good. Eles jogam. E a lot of American sports games on TV. Então, a maioria dos americanos assistem TV, esportes na televisão. A terceira questão eu vou deixar para vocês. Já tem um exemplo aí em cada uma delas. E ele fala o seguinte: Now look at the picture. Agora olhe para as imagens. What can you say about people from these countries? O que você pode dizer sobre as pessoas de cada um desses países? Nós temos o Japanese e nós temos o Brazilian. Os exemplos do Brazilian já estão no livro de vocês. Então, Brazilian speak português. Brazilian like football, soccer. E aí, quais são as outras características que a gente pode colocar? Vou dar uma dica para vocês. Nesse chart, nesse quadro, tem características do Brasil e tem características do Japan. Escrevam frases que descrevam o povo brasileiro de acordo com aquelas características e do povo japonês. Você também pode utilizar esses verbos que estão aqui, ó, ou utilizar inclusive algumas ideias que estão na segunda questão. Aqui você vai trocar o Americans por Brazilians ou Japaneses, que é o japonês e brasileiros. Agora eu vou falar com vocês sobre o homework. O homework são as páginas 64 e 65, 64 and 65. Em cada um deles, vou mostrar aí também na tela para vocês, nós temos várias maneiras de cumprimentar as pessoas. Vocês podem traduzir essas frases aqui, tanto no YouTube, tanto no Google Tradutor, como no seu dicionário, fiquem à vontade. Em cada um deles nós temos aqui, ó, o número. Então, essa imagem é o número 1, essa imagem aqui é o número 2, essa imagem number 3, essa imagem number 4 e essa imagem number 5. Aqui nós temos algumas descrições de comprimentos. Você vai colocar na linha que está aqui o número que equivale a esse comprimento. Então, aqui nós temos escrito: In Brazil, people kiss each other on the cheeks. É uma forma de comprimento. Qual é esse tipo de comprimento? É o number 1, 2, 3, 4 ou 5. Coloque o número aqui. Aqui embaixo está escrito assim: In New Zealand, people touch their nose with the meat. Próximo. In Japan, people greet each other by bowing. In the United States, people shake hands. E a última, in India, people join hands to chest and say Namaste. Coloca cada uma das alternativas dos números e mandem para mim. Meus amores, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus e bye bye.